pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho. Olá! Neste episódio celebramos o mês de orgulho LGBT, a celebração dos direitos já conquistados para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, pessoas queer e a reivindicação das suas liberdades que ainda estão em falta. Eu sou a Maria. Eu sou o Pedro. Temos connosco António Cerzedelo, um dos mais antigos ativistas desta causa em Portugal. António José Cerzedelo Silva Marques, ativista, radialista português, nasceu em Lisboa e formou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Dias após a Revolução do 25 de Abril, foi coautor, juntamente com outros ativistas, do Manifesto de Liberdade para as Minorias Sexuais, redigido pelo recém-criado Movimento Homossexual de Ação Revolucionária. Foi publicado no dia 13 de maio de 1974 no Diário de Lisboa e Diário de Notícias. Para além de ser o primeiro a levantar a bandeira LGBT em solo português, foi também presidente do Comitê Português de Direitos Humanos do Povo Palestiniano, fez parte do Conselho de Paz e Cooperação do movimento anti-apartheid em Portugal, esteve envolvido em questões dos direitos femininos e tantos outros. Em 1997, fundou a Associação Opus Gay, criada para defender os direitos humanos das minorias sexuais, e criou também uma extensão da Opus Gay contra a violência doméstica e a homofobia em Évora. Atualmente faz parte de um programa de rádio chamado Vidas Alternativas, que procura dar voz a figuras discriminadas, continuando sempre a lutar contra o estigma social. Obrigado. Também estou num programa que se chama Todos com Voz, que é em www.radiomovimento.pt. Tento dar voz a todas as pessoas que não têm voz ou não têm voz suficiente. Muito bem. Como nós já dissemos, esta entrevista vem no contexto do mês do orgulho LGBT, que felizmente nós celebramos com alguma tradição todos os anos durante o mês de junho. Mas para compreender na sua totalidade a luta LGBT pelos seus direitos, se calhar é necessário recuar a uma altura em que estas celebrações não estavam um pouco mais longe de ser um hábito. Pode-me contar um pouco de como seria para alguém LGBT viver antes do 25 de Abril, no Estado Novo? Devo dizer-te que era muito difícil. Era muito difícil, em geral, para a maioria dos portugueses, salvo aqueles que faziam parte do regime, ou que eram da Legião Portuguesa, ou que eram do Partido do Poder, ou que eram militares. As outras pessoas viviam com vidas modestas, em geral, não havia segurança social, não havia segurança no emprego, não havia contratos coletivos de trabalho, havia uma polícia política que era a PIDE, que todos já ouviram falar, havia prisões em Lisboa e no Tarrafal, em Cabo Verde. Havia também uma polícia sexual, era a polícia dos costumes, polícia dos bons costumes, que também perseguia as pessoas em função desses critérios de homofobia e de exigir que toda a gente tivesse um comportamento heterossexual. É claro que isto era muito pautado pelas ordens da Igreja. A Igreja, de facto, é que fazia a moral em Portugal. Não havia divórcio, a mulher era subordinada ao marido, totalmente, não tinha sequer passaporte, até muito tarde não podia conduzir, a mulher não devia fumar, as saias deviam ser abaixo do joelho, não havia cá nada de biquínis, nem nada dessas coisas. Portanto, não era vida fácil, havia também provocações dessa polícia de costumes, punham-se em locais discretos, ou faziam sinais com a cabeça, ou piscavam o olho, ou deitavam abaixo as calças para mostrar o sexo, para ver se a pessoa lhe correspondia, e depois, se lhe correspondesse, deitavam-lhe a mão. Levavam-na em Lisboa para o Governo Civil, onde levava com certeza algumas bufetadas, era instaurado um processo, alguns levavam uma carecada. Hoje, eu, por exemplo, estou careca, não é? Mas hoje ninguém me diz nada, e qualquer rapaz e até rapariga que esteja rapada não faz mal nenhum, mas naquele tempo era um sinal de grave estigma. As pessoas, como é que elas se encontravam? Procuravam encontrar-se na rua, a propósito, sei lá, de um cigarro que pediam a um rapaz ou um homem que quisessem meter conversa, ou pediam lume, ou perguntavam as horas para meter uma conversa. Não havia outra maneira. Havia os jardins públicos, efetivamente, mas nesses jardins, além da polícia, havia uns grupos organizados que eram instigados pela polícia ou a quais as polícias fechavam os olhos, chamados os arrebentas. Arrebentas, como a palavra diz, é para arrebentar.
se desconfiavam de ti, até podias não estares a passar no jardim. A mim aconteceu uma vez, estava a passar, o meu carro estava do outro lado do jardim, e olhei para o jardim e vi 4 casais, rapaz e rapariga, aparentemente a namorar. Eu digo, olha, posso passar por aqui que não há perigo. Quando estava a meio do jardim, eles levantaram-se delas, atacaram-me, tiraram-me a roupa, tiraram-me o dinheiro, tiraram-me a chave do carro, e eles e elas fugiram. Eu, por acaso, como eles a correr deixaram cair a chave do carro, fui quase em cuecas para o carro e depois voltei para casa. As pancadas que levei não foram assim graves, e eu ainda me defendi um bocado. Mas, é obviamente, que sob o ponto de vista moral e sob o ponto de vista de autoestima, se fica muito em baixo. E eu passei ali, não era porque eu estivesse à procura de engatar nenhum rapaz ou nenhum homem. Passei porque tinha que passar, tinha o carro do lado de lá e eu estava do lado de cá, mas ia sozinho. Portanto, para eles eu era um gajo que estava ali, um tipo que estava ali a engatar. E, portanto, estava ali a engatar, tinham direito a roubar-me. E a polícia que estava ali muito próximo, que era próximo da Feira Popular, nada disse, nada fez. Não me lembro se me tiraram dinheiro, por acaso desconfio que não, porque eu já tinha bebido uns copos na Feira Popular, portanto já devia levar pouco dinheiro. Mas em todo caso, tudo isso não se põe em termos de eu ter muito ou pouco, não é a quantidade do dinheiro, é a qualidade da ação. E assim vemos também que a repressão tem uma base também inteiramente violenta. Exatamente. Bom, para além dos polícias também baterem, também esses grupos que eram organizados batiam também. E havia também em Lisboa uma casa para onde eram mandados aqueles que não tinham família que os defendesse e que fossem homossexuais. Era a Mitra. Eras atirado para essa casa, vestias-te com aqueles fatos às rixas, como a gente vê nos filmes dos prisioneiros americanos, podias ficar uma vida ou meia vida inteira. Porque se não tivesses nenhuma família que te fosse lá buscar e que responsabilizasse por ti, como não tinhas ninguém, ficavas lá. Havia em Lisboa, eu só posso falar de Lisboa em geral, porque era em Lisboa que eu vivia. Havia as casas de banho públicos, os orinóis, também tinham lá provocadores. Portanto, se tu fosses a uma casa de banho, corrias o perigo de um provocador te provocar para ver se tu lhe davas troco e depois aparecer-te de cacetete ou aparecer-te de chapa e levar-te para a polícia, para o Governo Civil de Lisboa, onde levavas uma carecada. Esses provocadores estavam ligados à polícia. Sim, a polícia sabia deles, mas se eu me queixasse deles, eles fugiam e quem ia preso era eu. Pois, claro. É complicado. Exato. Para além da repressão institucional, não é? Nas escolas, nas igrejas, na sociedade, etc., o que te obrigava a ter uma vida dupla, muito encapotada, muito escondida, e tu próprio assimilares essa repressão como estando a viver erradamente, como vivendo em pecado, como não sendo merecedor de qualquer crédito. As próprias pessoas interiorizavam o pecado, o erro, etc., e portanto elas próprias não se aceitavam. Pois, exato, por isso é que tornava ainda mais complicado. Os bares o primeiro que eu conhecia era a Porta Fechada, era ali no Bairro Alto. Mas só lá entrava, quem tinha chave era uma espécie de elite, que era de um senhor inglês que era administrador da Companhia Carris e tinha um amante, um namorado, como lhe quiser chamar, que era o barman, ou seja, ele criou o bar para dar trabalho ao barman e só lá entravam os conhecidos deles ou os conhecidos dos conhecidos. Não entrava qualquer pessoa. Era uma exclusividade. Sim. E eram pessoas que eram de classe rica normalmente, elas próprias muito repressivas e muitos deles casados, alguns já com filhos ou sem filhos. Era tudo um grande fingimento, era tudo muito complicado, os relacionamentos entre essas pessoas. Existia algum movimento LGBT que se fazia sentir? Não havia nenhum movimento nessa altura, nem podia haver. Os pontos de encontro dos homossexuais, como te digo, eram nessas casas de banho, eram em alguns cafés, em Lisboa era o Café Monumental e o outro ao lado, era também em Belém, por causa dos marinheiros que vinham do outro lado ao sábado ou ao domingo, não ao sábado ou à sexta, para Lisboa para descansar de família, não é? Rapazes novos vinham, e ao pé da Casa Pia por causa da pedofilia. Os jardins eram à noite sítios de encontros, mas os encontros as pessoas diziam um nome falso, estavam obrigadas a viver nessa mentira. Só ao fim de muito tempo é que eventualmente poderias dizer a verdade ao parceiro que tinhas escolhido. Nas universidades havia um bocadinho mais liberdade, mas uma liberdade também muito suspeitosa, não é?
particularmente na Faculdade de Letras. Então, a pegar exatamente nesse aspecto da liberdade, com a chegada do 25 de Abril, este trouxe pela primeira vez uma possibilidade de libertação às minorias sexuais. No entanto, essas mesmas liberdades não são alcançadas no imediato. Como foi a sua vivência do 25 de Abril e o que é que foi necessário para trazer a libertação da comunidade LGBT para o plano nacional? O primeiro momento de libertação foi quando a homossexualidade foi deixada de ser considerada crime e que os cidadãos homossexuais foram considerados cidadãos como qualquer outro. Eu lembro-me que nós dizíamos uns aos outros, com brincadeira, somos livres, porque passámos a ser livres. Mas o facto de passarmos a ser livres não quer dizer que não continuássemos a sofrer a repressão social, que era coincidência sexual. Portanto, não era porque a lei dizia que agora não podíamos ser perseguidos nem castigados, que não continuássemos a ser a vários níveis. Como, aliás, ainda hoje se é em alguns locais. Por exemplo, vocês são de Évora, sabem que não é fácil em Évora a afirmação das sexualidades, tanto dos rapazes, como das raparigas, como dos homens, como das mulheres. Existe uma diferença, sim. E alguns pontos do país. Em Évora, por causa do Partido Comunista, veio de certa forma substituir a Igreja. A Igreja era repressora. Eu digo isto muito à vontade, porque, por um lado, eu sou católico. É claro que estou à beira da excomunhão, mas sou católico. Por outro lado, porque já trabalhei muitas vezes com o Partido Comunista e até já votei uma ou duas vezes no Partido Comunista, agora não voto na área do PS, mas eles continuam a ser stalinistas sexuais, exatamente iguais a como era na União Soviética, em que se era altamente reprimido. E eles ainda hoje não têm um discurso de abertura a esse respeito. Embora no partido haja intelectuais de grande valor que eram homossexuais, mas eles próprios fingiam sempre que não o eram. Portanto, é complicado. No Partido Comunista vocês não veem ninguém afirmar-se como homossexual, mas provavelmente conhecem alguns, ou algumas, mas ninguém aparece a afirmar-se como tal. Nos outros partidos aparecem mais ou menos, agora cada vez mais. O Bloco de Esquerda, pelo contrário, aparecem muitos a dizer tenho um parceiro, tenho uma parceira, etc. E nesse sentido foi uma grande lufada de ar fresco. Não havia políticos gays em Portugal. Todos eram heterossexuais. E muitos casavam só para se ingrar na vida política. Como é que comparava Portugal aos avanços que se sentiu no resto da Europa? Se me estás nessa a falar altura? em termos do fascismo, no tempo em fascismo, não havia comparação. Explico porquê. Nós era muito difícil sair de Portugal. Era muito difícil. Poucos podiam sair porque era caro, era longe, porque não falavam línguas. A rádio, a televisão, os jornais não falavam do que lá se passava. Ninguém soube do que aconteceu nos Estados Unidos quando aquela população se revoltou. Só se veio a saber cá para aí 5 ou 10 anos depois do 25 de Abril. Não quer dizer que individualmente algum que tinha ido aos Estados Unidos, ou algum ou alguma, não tivesse ouvido falar. Mas ouvido falar como uma explicação do que sucedeu, poucos. A revolta de Stonewall. Stonewall. É assim que está a falar. É. Exatamente. Eu devo dizer-te que eu só ouvi falar de Stonewall para aí 10 anos depois do 25 de Abril. O mais que tínhamos de notícia naquela altura era da França e um pouco da Inglaterra. E era devido ao Jean Paul Sartre e à sua companheira, que tinham um discurso já bastante integrativo. Jean Paul Sartre com a filosofia do existencialismo. A Simone de Beauvoir, que era a companheira dele, que era uma mulher inteligente e que já estava a lutar pelos direitos das mulheres. Nós fomos muito subordinados à cultura francesa, não éramos subordinados da cultura inglesa nem americana. Portanto, não sabíamos o que se passava. Eu, por acaso, comecei a saber porque já viajava bastante, mas eu era um sortudo, era um privilegiado, é preciso dizer, e alguns amigos meus também. Os amigos com quem eu assinei esse documento, um deles tinha estado uns anos exilado na Holanda, veio para Portugal, depois foi para os Estados Unidos. O outro era o Jorge Lima Barreto, jazzista, que por facto de fazer concertos saía mais de Portugal. O outro era o Helmut, que era alemão, e um deles que era professor de artes da Escola de Belas Artes em Lisboa. Portanto, estamos a falar de um grupo de jovens, mas que eram de alguma forma elitistas. Elitistas neste contexto, tinham ido ao estrangeiro, tinham ouvido o que se falava lá, mas, por exemplo, o que esteve exilado na Holanda, viu na Holanda o que se passava lá, mas não foi a França, porque ele estava exilado, se saísse corria o risco de poder ser devolvido a Portugal.
O Jorge Lima Barreto era porque dava concertos em vários lados, eu porque por acaso viajava, o Helmut porque era alemão e os pais estavam cá em Portugal e portanto veio para cá. E pronto, aqui lhes dou umas breves pinceladas porque é que nós naquela altura éramos sem querer privilegiados. Nesse mesmo período do 25 de Abril e até no período pós-25 de Abril, consegue descrever como foi a oposição sentida contra esta estreia do movimento de libertação LGBT? Eram os jornais que falavam contra nós. Era a televisão, que é muito mais poderosa que os jornais, que também falavam. Era o próprio discurso institucional dos partidos portugueses e dos melhores representantes que também falavam. E era a própria opinião pública que tinha assimilado esses valores. Além de que a Igreja considerava isto um pecado mortal e um pecado em que a gente ia logo direitinho para o inferno para assar. Eu, por acaso, lembro-me que quando me ia confessar e falava disso, era um padre que me punha as mãos nas pernas, quase que chegavam cá acima. Ao mesmo tempo que me dizia que era um pecado, ele apalpava-me todo. E eu estava assim muito encavacado. Não sabia como é que havia de reagir, não lhe podia dar um tapa na mão, porque ele era o padre. Mas eu estava a perceber que ele estava a apalpar-me. Mas ao mesmo tempo estava a dizer, não faças isso, reza 150 Ave Marias e não sei o quê. É o que eu vos posso dizer da minha experiência. E eu, apesar disso tudo, repito, não deixei de ser católico, não vou à igreja regularmente, mas tenho um discurso integrativo da importância da religião católica em muitos valores que nós hoje temos. Não sigo, embora já haja uma grande abertura dos jesuítas e de alguns outros grupos da igreja que já não têm, mas temos na igreja um terrível grupo que é Opus Dei. Esses continuam a estar no século XIX. Pegando de novo no assunto que referiu anteriormente do elitismo, o qual considera exatamente o papel da luta LGBT no plano de ação revolucionária, destacando a grande diferença entre a luta pelos direitos no seio burguês e a luta no seio proletário. Bem, no seio proletário não havia luta. Não havia luta nenhuma. O proletariado era reprimido e era repressor. Eu costumo dizer, em termos de linguagem um bocado violenta, que eu, nessa altura, já e ainda hoje, eu sou gay porque sou senhor doutor. Mas se eu fosse pedreiro era paneleiro. Logo aí na linguagem havia digamos, uma escala diferente. É evidente que a classe operária, não tendo acesso à informação, ouvindo só o discurso oficial e em grande parte muito ligada à Igreja, era repressora. O Partido Comunista, que controlava a classe operária, não tinha um discurso de abertura relativamente a isso, nem relativamente à mulher. É preciso que se diga. A mulher era para estar no lar. Não posso ter senão esse discurso. Isto só começou a amadurecer para aí 20 anos depois do 25 de Abril, quando começaram a aparecer as primeiras associações. Quais foram? Primeiro a ILGA, 3 meses depois a Opus, entretanto um grupo de lésbicas, que ainda hoje uma das fundadoras é deputada do Bloco de Esquerda, e eram os trotskistas, que eram, digamos, os 4 grupos que lutavam. Os trotskistas de uma forma, diria, mais violenta, mais radical. A ILGA, ligada, nessa altura, à luta contra a SIDA. A Opus não estava, obviamente que estava a favor da luta contra a SIDA, mas procurava também não exagerar na luta contra a SIDA para não a conotar com a homossexualidade, que aliás era considerado o pecado gay e a doença gay, e só deixou de se conectar quando os heteros também começaram a aparecer com a doença. Pronto, os trotskistas eram, digamos, entre aspas, os revolucionários. Enfim, não faziam revolução de rua, mas tinham algumas ações que provocavam algum barulho e algum escândalo. Estou-me a lembrar que um grupo deles mostrou o rabo à ministra da Educação naquela altura. Os outros grupos discutíamos de outra maneira, não estou a dizer que essa ação não tivesse sido espetacular, mas não é propriamente uma ação que eu considero muito útil, porque a opinião pública com essas coisas escandaliza-se e pensa que nós todos andamos a mostrar o rabo por todo o lado. E nessa altura também é preciso dizer que a homossexualidade, aquilo que se falava só e sobretudo era da homossexualidade masculina. A feminina ainda era muito fechada e muito caseira. É obviamente que eu conheci lésbicas, mas elas não se afirmavam, começaram-se a afirmar depois. Eu lembro-me que nós dizíamos, que quando uma lésbica ia à casa de uma amiga, levava a mobília. Nós, quando íamos à casa de um amigo, levávamos uma escova de dentes.
para no dia seguinte escover os dentes e ir embora. Elas, quando já levavam a mobília, é porque já era para ficar. Sempre sentiu uma diferença nesses dois tipos de libertação, portanto. Agora, as mulheres começaram a libertar-se, provavelmente por causa do discurso americano das feministas e do discurso da Simone de Beauvoir. Digamos que a conjugação desses dois discursos levaram as mulheres lésbicas a terem uma outra consciência e a quererem afirmar-se também na sociedade e na sua sexualidade. Mas isso demorou mais. Quem lutou primeiro foram os gays, os homossexuais. Os bis também não estavam do nosso lado. Preferiam optar pela sua heterossexualidade. Havia já bis, e muitos, particularmente casados, mas reprimiam-se para que não se soubessem família. Agora, se calhar, trazendo um bocadinho esta questão toda aos dias de hoje. Se calhar podemos dizer que a questão LGBT ocupa um plano de grande relevância ou alguma relevância a nível global. Mas, no entanto, afirmar que o trabalho da luta já foi concluído é também Não, isso é um ilusório. erro. Isso é um erro. E é de região para região e de país para país. Se tu estiveres em Portugal, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, é uma coisa. Agora, se tu fores para o interior do país e para trás dos montes, é outra. Uma coisa é estar em Portugal, onde as leis nos são favoráveis, independentemente de estar em Évora ou de estar em Lisboa. E outra coisa é, por exemplo, estar na Hungria, onde até são encorajados a dizer a regiões ou zonas livres de LGBTs ou livres de gays. Agora, há uns dias, puseram uma nova lei anti-LGBT. E na Polónia também, onde está um partido católico. Isso é por influência do Papa João Paulo II, que era bastante homofóbico. Aliás, foi ele que pôs praticamente no Vaticano o Opus Dei, que hoje está cheio de monsenhores gays, mas que reprimem a homossexualidade. Aliás, este Papa descobriu no Vaticano uma sauna gay. E pronto, e mandou a fechar, claro. Quem eram os frequentadores? Eram os monsenhores. Quem eram os rapazes de quem eles serviram? Eram aqueles lindos rapazes da Guarda Suíça. Então, como é que acha que nós agora devemos abordar a questão da luta pelos direitos da comunidade? Aqui em Portugal, neste momento, na minha perspectiva, há duas agendas. Há uma agenda portuguesa e há uma agenda brasileira. Nós agora temos cá muitos brasileiros, coitados, que são reprimidos e que fugiram do Brasil. Mas a agenda brasileira não se pode confundir com a agenda portuguesa. Nós temos de ser altamente solidários com eles, apoiá-los, ajudá-los e defendê-los. Mas a nossa agenda não é igual, porque a nossa formação intelectual, a nossa formação cultural e a nossa formação religiosa é diferente. Qual é o grupo que depois de nós também sofre uma grande repressão da masculinidade, do machismo? São as mulheres. Portanto, as nossas grandes aliadas têm que ser as mulheres. E depois os outros grupos sociais que também sofrem repressões. Os deficientes, por exemplo, também sofrem repressões e podem perceber isso. E, portanto, estão mais abertos a criar alianças connosco, que é para fazermos uma maioria que possa vencer na sociedade portuguesa e impor aquilo que a gente pensa. Temos aliados o PS, temos aliados o Bloco de Esquerda, e depois não é o Partido Comunista, ele abstém-se ou vota contra, e o CDS nem por isso. O PSD, às segundas, quartas e sextas, tem uma posição, às terças, quintas e domingo, é homofóbico. Mas apesar de tudo, por exemplo, quando foi da lei das uniões de facto, foi uma trabalheira, que foi a primeira lei a ser aprovada, foi muito difícil, e grande parte da oposição estava centrada no PSD. E CDS, claro. O CDS é um partido democrata cristão. Aliás, relativamente à mulher, também tem os mesmos preconceitos, etc. Eu acho que nós temos que nos juntar à luta das mulheres, porque também há gays que são machistas, pá. Também há gays que são machistas e que acham que por serem homens são superiores às mulheres. Ou que são machistas porque são ativos e acham que um que é passivo já não tem tanto valor como ele. E temos que alinhar com as mulheres em geral e com o femininismo ou com o feminismo para criarmos uma força e uma onda de modificação relativamente à sociedade portuguesa e olhar para a sexualidade que é libertária e que liberta as pessoas e que lhes dá alegria, porque todos, de uma forma ou de outra, quer sejam héteros, quer sejam homossexuais ou lésbicas, através da sua realização pessoal, que é através da sexualidade, constroem uma vida mais feliz. Uma pessoa reprimida, seja hétero ou seja gay, não pode ser feliz.
Então, para terminar, queremos saber o que é que o 25 de Abril deixou para os jovens de hoje e o que diria a um jovem determinado a mudar a moral social e sexual em que se insere. Ora bem, 25 de Abril trouxe-nos uma grande palavra e um grande sentimento e um grande pensamento e uma grande prática, foi a liberdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de ação, enfim, dentro do quadro da lei, claro. E isso foi o que abriu as portas a muitas coisas em Portugal e continua a abrir em nome da liberdade. A liberdade e a igualdade foram dois grandes valores que o 25 de Abril trouxe. E esses continuam a ser uma palavra de ordem, porque ainda não adquirimos toda a liberdade e não adquirimos toda a igualdade. Infelizmente, estamos numa sociedade que não é muito igualitária. Há uns que são mais iguais do que outros. E estamos a ver, agora a pandemia soltou essas diferenças. Quanto a um jovem, enfim, um jovem tem que saber inserir-se socialmente e saber também trazer desafios à sociedade em nome da modernidade que ele próprio representa. E dentro dessa modernidade tem os pontos de defender a igualdade da mulher, tem de defender a igualdade e a liberdade sexual de cada um, optar por aquilo que quer fazer, e tanto pode ser optar por ir para a cama com muita gente, como pode ser optar por ser virgem. Se a pessoa se sente bem numa situação ou na outra, não há que a reprimir. Não há que rir de um rapaz ou de uma rapariga porque querem ser virgens. Nem há que rir de um rapaz ou de uma rapariga porque gostam de curtir com vários parceiros sexuais, mas há sobretudo que ter um discurso libertário que pode ser também libertino, mas libertino não no sentido da libertinagem, no sentido de fazer o que lhe apetece, sem ter que dar contas e sem admitir que lhe peçam para prestar contas. Quer dizer, tu podes querer ir para a cama sempre com o mesmo namorado, mas se te apetecer a ti ir com 2 ou 3 rapazes, porque gostas, e pelo meio com uma rapariga, não é da minha conta. Se isso te faz feliz, ok, te faça feliz. E o mesmo digo a ele. Ainda há muito a fazer contra esse estigma. Porque tu ainda hoje não podes andar à vontade se andares com um rapaz branco e loiro ou andares com um rapaz negro e de carapinha. Não é exatamente a mesma coisa. E o mesmo para uma rapariga que opte por ter um namorado negro. É mais complicado. Se tiver um namorado branquinho com os cabelinhos loirinhos, não tem problema nenhum. E hoje há um culto muito grande dentro dos rapazes, que é um culto grego, que é o culto do corpo. Hoje todos querem parecer os discóbolos e as estátuas gregas. E fazem todos ginástica para ter bons peitos, para ter boas pernas, para ter bons rabos, para ter toda aquela figura que é uma figura do século V, do século IV, de Roma ou da Grécia. Também é porreiro, só que muitas vezes essa beleza do corpo não corresponde a nenhuma beleza interior e de inteligência. Só estão a olhar para as pernas uns dos outros para ver se a minha perna é melhor que a tua. Ou a tua melhor que a minha. A questão da luta de LGBT também chega a estas questões sociais bem mais profundas. Sim, a luta LGBT tem que continuar, porque é uma luta afirmativa e se somos 10% da população, é um número bastante importante. Mas nem que fôssemos só 1%. Agora, ela tem que se aliar às outras lutas. A luta pela igualdade em função da cor, a luta das mulheres, que aliás são mais que os homens, são 51%, mas a maior parte delas sofre uma enorme repressão. Portanto, aliando estes, há uma mudança no mundo para melhor, e particularmente agora, depois dos desafios da pandemia, em que somos obrigados a olhar para o mundo de outra maneira, com mais respeito pela natureza. Então é isto, chegamos assim ao fim da nossa entrevista. Falo por mim, eu aprendi imenso aqui neste bocadinho. Queremos agradecer o convite e agradecer o testemunho dado. Eu gosto de falar para a malta nova, porque são eles é que vão depois levar a bandeira. E é bom que a levem com orgulho, o chamado orgulho gay, que não é um orgulho de superioridade, é um orgulho de igualdade. Eu não me considero superior a ninguém. Sou igual a toda a gente. Agora, porque tenho orgulho em ser como sou, não tenho vergonha. Como um hétero pode ter orgulho em ser hétero, mas não é um orgulho de superioridade. É um orgulho de igualdade. De assumirmos aquilo que somos e comportarmos como tal. Muito obrigado, então. Um abraço. Ficamos por aqui. Um abraço. Até à próxima. As
pessoas parecem entusiasmadas realmente com aquilo que não sabem bem ainda o que é. Estamos no Rossio e volta a haver aqui centenas de pessoas que dizem abaixo o fascismo. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam praticamente os carros da tropa e estão em pé, em cima deles, a verem, à espera daquilo que nós estamos à espera. É aqui que eu vejo que o 25 de Abril está a ganho.